Agora a repercussão do que aconteceu ontem no Mineirão e projetando também a sequência da temporada do Cruzeiro. Notícias com Pedro Abílio. Um abraço, boa noite, Pedro. Oi, Cirilo, boa noite pra você, boa noite, Panzi, e todo mundo que tá com a gente na turma do bate-bola. Em 16, 17 dias, né? O Cruzeiro fez 6 partidas, você falou há pouco, terminando este mês de julho para o Cruzeiro com o retorno do futebol para os clubes depois da pausa para a Copa do Mundo. O time celeste em 6 partidas, ontem amargou o seu segundo empate, né? E o segundo empate sem gols, curiosamente. Empatou sem gols contra o Corinthians lá em Itaquera, 0-0 ontem contra o CRB, partida de ida nas oitavas da Copa do Brasil. Pra gente destacar, o Cruzeiro venceu 3 partidas nesse período, 4-1 no Grêmio logo no retorno, né? Nos jogos oficiais, claro, fazendo o recorte aqui sem a Vitória Cup, depois venceu o Fluminense por 2-0 lá no Maracanã e teve o 4-0 contra o Juventude. Nesse meio tempo, a derrota por 2-1 para o Ceará no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro marca aí a 3ª partida consecutiva sem vitórias. Ontem, o técnico Leonardo Jardim não pôde contar com o Marquinhos por uma virose. Ficou fora o ponta do Cruzeiro e, inclusive, a gente vai trazer daqui a pouco detalhes, né, sobre a reapresentação da equipe celeste. Outro que não jogou foi o William. Então, 2 desfalques do time que vinha jogando e o Cruzeiro resolveu preservar alguns atletas. O Matheus Pereira, por exemplo, ele só entrou no intervalo do jogo. E o Cruzeiro nem utilizou o Lucas Vidalba, né? Quem jogou ao longo de todo o período foi o Jonathan Jesus, ao lado do Fabrício Bruno. Optou também o técnico Jardim por deixar o Lucas Silva no banco de reservas. Houve quem criticasse, houve quem entendesse, né, que o Cruzeiro precisava ter os seus principais jogadores em campo, mas ontem não foi assim. O técnico demonstrou, viu, Cirilo, muita preocupação com a dificuldade que o Cruzeiro tem tido contra equipes que jogam o tempo inteiro em bloco mais baixo de defesa. O Jardim citou que não conseguiu ainda, apesar da evolução do time, encontrar um jogador de drible mais curto. E isso ele falou dentro do elenco, né? Não consegui formar aqui ou fazer um jogador como Everton Ribeiro ou Arrascaeta, e ainda citou o mercado, né? Que o Cruzeiro correu atrás de alguns jogadores com essas características, mas não conseguiu obter. Houve no fim da partida, como a gente vai se lembrar aqui, na jornada a gente registrou uma espécie de uma vaia da torcida do Cruzeiro que eu senti, viu, Cirilo, que tinha também uma vaia para Edna Alves, né, a árbitra do jogo que encerra ali a partida e com alguns lances polêmicos, principalmente na reta final. A torcida do Cruzeiro vaiou, mas logo depois outra parte começou a puxar um aplauso para a atuação do time. Mas ainda assim um Cruzeiro muito abaixo nesses 3 jogos em que não consegue vencer e isso preocupa. Daqui a pouco a gente vai destacar essa sequência, né? Porque tem o Botafogo no domingo, mas o Cruzeiro ontem deixando muito a desejar, não só para a torcida, mas para o Leonardo Jardim na entrevista coletiva também neste 0-0 contra o CRB. Panzi, as frustrações pelos jogos, ou a frustração pelos jogos recentes aí. O Jardim, na entrevista, falou muito sobre a opção do elenco, falou do cara do drible, ele achou que era mais fácil encontrar no mercado, mas que tá difícil, enfim. Essa dificuldade aí de marcar gols, essa dificuldade de encontrar algumas soluções, elas têm de fato a ver com o elenco ou tem mais coisa aí, Edu? Ô Cirilo, primeiro o Cruzeiro não ganhou ontem porque o Cruzeiro foi incompetente, né? Porque o Cruzeiro é um time que em outras partidas, quando estava bem também vencendo, criava mais ou menos o mesmo número de oportunidades, só que o Cruzeiro vinha sendo uma equipe letal, né? O Cruzeiro criava suas chances, ia lá, na primeira chance, gol do Caio Jorge. Na segunda chance, gol do Caio Jorge. Com 15 minutos, ganhando de 2-0. Isso foram vários jogos acontecendo. Nos últimos jogos, até contra o Ceará, né? Com 3 minutos, gol do Caio Jorge. Mas assim, aí cria 1, 2, 3, 8, 9 e não marca. O goleiro adversário trabalha. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim contra o CRB, teve muita dificuldade. Outro ponto, as equipes passaram a prestar mais atenção no Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? A estudar mais. Opa, esse time aqui aproveita muito espaço, adora jogar em transição. Então deixa eu colocar minha linha mais baixinha aqui, mais perto do meu goleiro para tirar espaço desse time. Porque ele vai roubar a bola na minha saída e o Caio Jorge não vai conseguir atacar as costas da minha linha defensiva como ele tem feito com outras equipes. Então, os adversários também têm seus méritos. E vamos lá, né? O Cruzeiro não deixou de ganhar do CRB porque o Lucas Silva não jogou ou porque o Matheus Pereira estava no banco.
Porque contra o Juventude, o Lucas Silva e o Matheus Pereira não jogaram, o Cruzeiro meteu 4 num time de Série A. O Lucas Silva e o Matheus Pereira não são jogadores que eles estão de fora. O Cruzeiro vai deixar de ganhar de um time de meio de tabela da Série B, que não vence como visitante há 20 rodadas, há 20 jogos. Na temporada, a última vitória do CRB como visitante foi em abril, contra o Atlético. O Atlético nem no seu estádio jogava, foi aqui no Independência, em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro não venceu o CRB porque o Cruzeiro foi incompetente. E o adversário, obviamente, tem seus méritos, fez um jogo de muita entrega, altíssimo nível de concentração, o que se pede numa Copa, e taticamente foi muito obediente o time do Barroca. Inclusive, criou algumas oportunidades e obrigou o Cássio a trabalhar. No segundo tempo, o Jardim colocou o Matheus Pereira para dar mais vida ao meio de campo. O Cruzeiro estava jogando muito pelo lado, estava congestionado demais o meio de campo, colocou mais gente dentro da área, Bolassi, Gabigol, Caio Jorge, só que essa bola não chegava. E quando chegou, o que aconteceu? Incompetência. O Gabigol chuta uma bola que sobra pro Bolassi, ele joga lá na arquibancada, né? E o goleiro trabalhando muito também, indo muito bem, foi o melhor em campo, o goleiro do CRB. Então, cara, dizer que o Cruzeiro não venceu o CRB porque o Leonardo Jardim poupou jogador, aí é não analisar o que aconteceu no restante da temporada. E eu vou repetir, o Cruzeiro não precisa ter Matheus Pereira e Lucas Silva em campo para passar pelo CRB. Porque contra o Juventude, que é um time de Série A, meteu 4 sem esses 2 jogadores. Eu acho que a história do reforço também, que é importante, pelo menos para os grandes jogos, né, para os grandes desafios da temporada, essa história do atacante que o Cruzeiro está buscando aí. Quem está no YouTube está vendo aí os melhores momentos do jogo, as chances criadas aí pelo Cruzeiro, as defesas do Matheus Albino, né, goleiro do CRB. Turma que está no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, está vendo aí os melhores momentos do jogo. O reforço é importante, né, Edu? Também para criar mais soluções, para ter uma característica diferente que os atacantes do Cruzeiro aí não têm. Mas, de novo, né, com todo respeito ao CRB, eu acho que o time deveria ter criado de maneira suficiente para não depender do tal do cara do drible curto, etc e tal. Porque o elenco é isso, que o elenco é aquilo. Quanto o CRB não, né, Edu? Não. E eu acho que o Cruzeiro criou, Cirilo, o suficiente para ganhar o jogo. Eu vou bater nessa tecla. O Cruzeiro não ganhou porque foi incompetente na finalização. O goleiro foi muito bem? Foi. Mas seus atacantes, então... O goleiro joga também, né? O goleiro joga. Ele tá ali para defender. Como o Cássio já salvou o Cruzeiro em algumas oportunidades, e o Cruzeiro acabou vencendo a partida. Agora, tem quanto tempo que a gente tá falando aqui que o Cruzeiro precisa de um pontinha, um jogador do drible, o cara do 1 contra 1, de preferência canhoto. Eu falo isso muito aqui, a minha preferência. E lá atrás, a gente falava, mas o time tava ganhando, né? Então não aparecia a necessidade. Agora que o Cruzeiro está enfrentando equipes mais fechadinhas, linha de 5, bloco baixo, perto, todo mundo defendendo perto da área do goleiro adversário, aí começa, nossa, mas tá fazendo falta esse jogador mesmo. E o Leonardo Jardim foi para a coletiva e falou. Cara, e eu concordo muito com o que disse o Leonardo Jardim na coletiva de ontem. Até achei que ele estava um pouco acima do ponto em termos de nervosismo, né, de falta de paciência. Acho que em função do resultado, né, que não foi ruim, das cobranças, mas eu não acho que faltou entrega do time. O time do Cruzeiro correu pra caramba ontem. Correu muito, mas pecou na incompetência dos atacantes. E eu concordo com ele, cara. Falta essa peça. Falta esse jogador. Momentos de instabilidade exigem algo que está faltando na sociedade atual. Meio termo, né? E quando o Cruzeiro estava lá com 34, 32 pontos, 34 pontos, né, em 17 jogos, ou 16 jogos na época, antes do jogo do fim de semana, a derrota, era assim, né? É o time incontestável, etc e tal. Aí agora que vem nossa sequência de instabilidade, aí já tem muita gente que passa a não prestar. Assim, as discussões, elas são muitas vezes pautadas pelo resultado, né? E só o resultado, né? Encontrar um pouquinho do meio termo também faz bem de vez em quando, né? É um exercício que nós precisamos fazer constantemente. Principalmente a gente que trabalha na imprensa, que faz o comentário de jogo, né? Aqui na Itatiaia, eu, Ali Oliveira, Nath Fiuza, Alexandre Simões, Emerson Romano, a gente tem que fazer esse exercício diariamente. De não analisar só o resultado. Tá bem pra caramba? Tá, mas vamos continuar analisando o desempenho. Ele ganhou o jogo? Ganhou. Mas ele jogou bem? Tá. Ele empatou o jogo? Tá. Perdeu 2 pontos. Mas como é que foi? Jogou bem? O desempenho foi bom? Pra derrota, a mesma coisa. Sempre o desempenho em primeiro lugar. Pra depois você não se assustar. E pra depois não criar uma incoerência, né? Que na sexta você fala que... É o melhor time do planeta. Esse aí ninguém para. E na sexta seguinte você fala, esse time aí tá cansado, precisa se reforçar. É mais questão de jogo, né? Toda hora tem jogo, né? Exatamente. Então, cara, é o desempenho que... Eu acho que o segundo tempo do Cruzeiro não foi ruim. O Cruzeiro teve volume, controlou a partida. As alterações do Jardim acabaram surtindo efeito.
Incompetente foi o Cruzeiro na segunda etapa, mas há um problema nos últimos jogos que, para mim, está bem claro. Adversários mais fechados, mais precavidos, linhas mais baixas, que estão escancarando um problema no elenco do Cruzeiro, que é a falta de opção para esse tipo de jogo. Siga, Pedro. O Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, publicou mais cedo, através da sua conta no X, o antigo Twitter, uma reação ao lance dos 16 minutos do primeiro tempo, em que ele divide uma bola com o Igor Meritão dentro da área. Tinha também o Fábio Alemão, né, o zagueiro do CRB, no lance. E tá aí na imagem, para quem tá no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte no YouTube. Para quem tá no radinho, é um post do Caio Jorge com um emoji de raivoso ali, né, dizendo muito pênalti. Ele queria o pênalti no lance em que o zagueiro do CRB acaba colocando o braço direito às costas do Caio. É derrubado na área, repito, 16 minutos do primeiro tempo. Esse lance acontece quando o jogo, né, se desenhava com uma pressão que talvez o Cruzeiro não tenha conseguido repetir ao longo de outros momentos do primeiro tempo, né? Mas fica a reclamação do Caio Jorge com relação a este lance de um possível pênalti no primeiro tempo, viu, Cirilo? Reclamações, né? O Fagner na zona mista, no outro lance de pênalti, esse foi marcado pela Edna, né? Não teve nenhum toque, o próprio Fagner chegou na zona mista, falou da maneira habilidosa, né? Falou que não foi pênalti, né? Falou que não tinha nada a reclamar, enfim, que achou que podia ter tocado, mas não tinha nada a reclamar, enfim. A arbitragem foi ruim, mas acho que também nada espetacular. Eu acho que se esse pênalti tivesse sido marcado no campo, a turma tá vendo no YouTube agora aí a treta do Fagner lá com o Potker no final do jogo, outra coisa desnecessária também. Acho que se a Edna tivesse marcado esse pênalti aí em cima do Caio Jorge no campo, acho que geraria uma repercussão menor do que o pênalti que foi marcado em cima do Fagner e depois foi corrigido pelo VAR. Eu tive a impressão que o Caio deu uma travada na perna ali, mas teve um movimento de empurrão que deu uma margem para essa interpretação aí, né? Eu li um comentário de um torcedor do Fluminense no X, que eu achei perfeito. Esse é o tipo de lance que para o seu time, para todos os torcedores, é pênalti. E para quem estava do outro lado, não é pênalti. Ele se joga antes, ele começa a cair antes. Eu acho um lance interpretativo. Para mim foi, tá? Para mim é pênalti. Tem um movimento do braço pra ali mim, empurrando, o cara, né? Ele empurra. Se ele vai só foi com o bastante ombro, imprudente. para mim é pênalti, mas é um lance de interpretação. A arbitragem da Edna foi bem confusa, tá, Cirilo? Mas transferir a responsabilidade de um empate contra o CRB para a Edna, contra o Ceará, o Cruzeiro fez 1-0 com 3 minutos. Poderia fazer 1-0 aí com 16. Mas não jogou bem, o Ceará virou o jogo. Ontem não fez um grande jogo e acabou empatando. Não transfira a responsabilidade. Aliás, quando o Cruzeiro passou a parar de terceirizar problemas, foi que o time encaixou, que ele começou a jogar bem. Então, que não comece de novo. Que olhe para dentro, que olhe para os próprios problemas, corrija, porque o Cruzeiro já mostrou muito mais do que tem mostrado. É capaz de jogar muito mais do que tem jogado. Abílio, fim de semana, Botafogo. Jogo duro, fim de semana, Pedro. Inclusive, o Cruzeiro publicou há pouco nas suas redes oficiais, viu, Cirilo? Comemorando que os ingressos para Cruzeiro e Botafogo, ingressos dos visitantes, foram esgotados em 8 minutos. Desde a abertura das vendas, a torcida do Cruzeiro esgotou cerca de 2.000 ingressos para domingo lá no Newton Santos. Jogadores se reapresentaram hoje na Toca da Raposa 2. Houve um treino regenerativo, atividades internas para quem jogou ontem. Inclusive, atenção ao Fagner, hein? Fez esse trabalho interno com os outros titulares. Será reavaliado amanhã, na atividade pela manhã. Fagner deixou o Mineirão usando uma bota no pé direito, sentiu o tornozelo na entrada do William Potker já no segundo tempo. Várias imagens, né, no YouTube para quem está com a gente em vídeo. E o Fagner vai ser reavaliado para saber se tem condições de treinar nesta sexta-feira. Se treinar em campo amanhã, é bem possível, né, que seja relacionado para o jogo de domingo. Caso isso não ocorra, a dependência do William, né? Há 2 jogos sem participar. O William hoje fez trabalhos físicos em campo apenas. O Marquinhos, ainda em recuperação da virose que o tirou do jogo de ontem, fez um treino parcial, não conseguiu, né, ao período inteiro participar da atividade lá na Toca da Raposa com os jogadores que jogaram poucos minutos ou que não entraram na partida de ontem contra o CRB. Fora esses, o Cruzeiro não tem mais problemas, né, para domingo. Vamos acompanhar principalmente o treino de amanhã pela manhã e no sábado à tarde, quando o Cruzeiro vai divulgar a lista dos relacionados e parte em viagem para o Rio de Janeiro, domingo, 4 horas da tarde, virando a chave Campeonato Brasileiro, antes de definir
na próxima quinta-feira quem avança contra o CRB para as quartas da Copa do Brasil. Cirilo.